Abra sua Bíblia no livro de João, capítulo 2, no versículo 1. Achou? João 2:1. Nós vamos ler algo muito forte agora. João 2, versículo 1. Quem já achou, levante a sua Bíblia, feche os olhos. Pai, é a tua palavra, não é o que eu aprendi com meus pais ou numa escola. É a tua palavra, é ela que faz a diferença, é a tua palavra que sustenta, meu Deus, o nosso planeta. É a tua palavra que colocou limites no mar, é a tua palavra que traz a direção, a luz para o nosso entendimento. É a tua palavra que fortalece a nossa fé. Em nome de Jesus, meu Pai, que essa palavra nos abençoe, nos ensine, nos oriente. Eu peço, fala conosco, meu Pai, usa a minha boca, mas que o teu povo saia daqui sabendo o que fazer e o que não fazer. Em nome de Jesus, que eu só fale o que o Senhor quer que eu fale. Amém. Graças a Deus. Olha para mim, por favor. Vocês lembram o que nós falamos semana retrasada? Nós falamos semana retrasada que a maior vitória de Davi foi não fazer mal para Saul. Foi conseguir esperar Deus agir no tempo dele, sem ele fazer nenhum mal para Saul, mesmo sendo perseguido injustamente por Saul. Não foi isso? Na semana passada nós falamos sobre José, que a vitória de José foi conseguir suportar tudo de ruim que ele passou, mantendo o coração limpo. Falamos sobre o primeiro filho dele, que ele deu o nome de Manassés, Deus me fez esquecer. E o segundo filho dele, que ele chamou de Efraim, Deus me fez crescer. E falamos que se guardarmos o coração, tem crescimento. Se ficarmos com mágoa, com desejo de vingança, se levarmos algo para o pessoal e sujarmos o coração, não tem crescimento na nossa vida. Ao invés de crescer, você afunda. Não foi isso? Que José guardou o coração dele e conseguiu fazer o bem para as pessoas que fizeram mal para ele. Agora, hoje nós vamos falar sobre o primeiro milagre que o Senhor Jesus fez, que nos deixa lições preciosas. Vamos aqui, João capítulo 2, versículo 1. E ao terceiro dia fizeram-se o quê? Umas bodas em Canaã da Galileia, e estava ali a mãe de Jesus. E foi também convidado Jesus e os seus discípulos para as bodas. E faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse: o que é que ela disse? Não tem vinho. Disse-lhe Jesus: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos serventes: fazei tudo quanto ele vos disser. E estavam ali postas 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus, e em cada uma cabiam 2 ou 3 o quê? Almudes. Disse-lhe Jesus: enchei de água essas talhas. Encheram-nas até em cima. E disse-lhes: tirai agora e levai ao mestre-sala. E levaram. E logo que o mestre-sala provou a água feita vinho, olha que detalhe importante, não sabendo de onde o quê? Viera. Se bem que o sabiam os serventes que tinham tirado o quê? A água.
chamou o mestre-sala ao esposo e disse-lhe: todo homem põe primeiro o vinho quê? Bom, e quando já tem bebido bem, então inferior, mas tu guardaste até agora o bom vinho. Jesus fez o quê? Principiou assim os seus sinais em Canaã da Galileia, e manifestou-se a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Olha para mim agora, não olhe para a Bíblia, deixa ela aberta, mas vamos tirar aqui a primeira lição. Canaã da Galileia é uma cidade pequena, no norte de Israel, onde o Senhor Jesus fez o primeiro milagre. A cidade era pequena, mas o Senhor Jesus fez algo extraordinário. Às vezes a pessoa olha muito para o tamanho dela, e ela fica comparando com o tamanho dos concorrentes. Talvez no mercado que você trabalha, você é o menor. Talvez na sua família você é o menor. Talvez você está começando em algo pequeno e você fica olhando muito para isso. Mas o Senhor Jesus, naquele lugar pequeno, fez uma coisa grande. Naquele lugar simples, Ele fez uma coisa maravilhosa. Perceba que Ele foi convidado. Todas as vezes que eu subo no altar, eu não subo sozinho, eu dobro meus joelhos e convido Ele para fazer o culto, e peço para Ele não deixar eu atrapalhá-lo. Eu não subo aqui sem Ele, eu não ando sem Ele. O vinho acabou, mas Jesus estava ali. O vinho acabou, o vinho não ia acabar não, o vinho terminou. E a cultura deles é diferente da nossa, porque o casamento durava a semana toda, e ao terceiro dia, acabou. E agora, bispo? Tinham acabado de casar e já iam enfrentar uma vergonha. É difícil. Você acabou de montar um negócio e já está uma pedreira. Você acabou de tomar uma atitude e só Deus sabe o que você está enfrentando. É difícil, era o começo de um casamento. Aquilo ali ia se espalhar, notícia ruim, corre rápido. Aquilo ali ia trazer uma vergonha grande. E chegou a notícia, acabou. Maria ouviu. Eu creio que outras pessoas também devem ter ouvido. Acabou. Não sei se algumas foram embora, eu não sei qual era o comentário lá dentro do casamento, mas se faltou vinho, não deveria ser um comentário bom. E Maria vai a quem resolve. Maria não fica falando com A, com B, reclamando, expondo a situação. Maria vai até o Senhor Jesus e diz que acabou. E Ele pega pesado nela, ou com ela. Que tenho contigo? Não é chegada a minha hora? Você sabe que tem gente que você não pode falar com ela forte não, né? Ela desmancha. Ela é muito emotiva, muito fraquinha. Se você falar forte com ela, desaba. Ele falou forte com Maria, mas Maria continuou forte. Não chegou a minha hora ainda. Ela falou para os servos, os serventes: faça tudo o que Ele mandar, só obedeça. E é um segredo para você que quer ser abençoado: pare de questionar, pare de duvidar. Ela não falou duvide, questione, obedeça, só obedeça. E o Senhor Jesus mandou eles pegarem as talhas que estavam vazias, encher de água. Aprenda a obedecer, porque quando você obedece, chega a sua hora. Não chegou a hora de você ser abençoado ainda? Continue obedecendo, que a hora chega, porque Ele é fiel, Ele honra quem obedece. Então eles pegaram as 6 talhas de pedra, encheram com água. Quando você consegue se esvaziar do seu orgulho, do seu achismo, quando você começa a se esvaziar de si mesmo
ele começa a encontrar espaço em você. A vontade de Deus é te encher sua cabeça de ideias, de sabedoria, é encher você de força, de coragem, de ânimo, é encher você do Espírito dele, porque antes dele trabalhar fora, ele trabalha dentro. Antes de encher sua empresa, seu bolso, sua conta, sua loja, sua empresa, ele quer encher você de coragem, de certeza. Observe que o último testemunho falou o quê? Que era viciado, mas hoje não tem espaço para o vício, hoje não tem espaço para as coisas erradas. Sabe por quê? Porque hoje ele está cheio de Deus. Quando você está cheio de Deus, você está cheio de fé. Quando você está cheio de fé, você não tem espaço para a ansiedade, você não tem espaço para o medo, você tem certeza que Deus vai honrar. Deus faz você lembrar do que você já viveu, do que você já passou, e isso te dá coragem para enfrentar novos desafios. E ele mandou pegar a água. Quando eles trouxeram a água, eles trouxeram essas talhas cheias. Como é que Deus quer a gente? Cheio. Ele não quer você mais ou menos. Ele não quer você bem só aqui dentro da igreja. Se você está bem dentro de você, você está bem em qualquer lugar. Você pode estar lá fora enfrentando a maior guerra, você está firme. Firme, porque você crê que Deus é contigo. E ele disse assim: agora pega essas talhas e leva para o mestre-sala. É loucura. Às vezes o que o Senhor Jesus nos pede não tem lógica, não tem sentido, mas nós obedecemos e Ele honra. Você está com vontade de parar, Ele fala continue. Você está com vontade nem mais de abrir as portas da sua empresa, da sua loja, Ele fala continue. E daqui a pouco você começa a ver os resultados. Hoje um rapaz deu testemunho que ele veio aqui, primeiro mês nada, segundo mês nada, terceiro mês nada, quarto mês nada. No quinto mês foi que Deus começou a agir. Isso nos ensina que nós não temos que ficar comparando com ninguém a nossa vida, porque acabou um homem de dar um testemunho aqui, que a terceira semana dele está vendo resultados, mas tem gente que está aqui há mais tempo do que ele, não viu nenhum resultado, mas você vai ver em nome de Jesus, se você continuar. A vergonha estava chegando para aquele casal, mas Jesus acabou logo com a vergonha. Eu não sei há quanto tempo você tem sido envergonhado, mas eu creio no Deus que traz a dupla honra no lugar da vergonha. Eu creio no Deus que é o mesmo do passado, que tira a nossa vergonha, que Ele tire a sua vergonha. Eu fico imaginando na hora que eles levaram para o mestre-sala, e o mestre-sala foi lá e experimentou. Imagine ele. Que uva é essa? Que vinho é esse? Ele ficou sem entender. Ele não sabia de onde tinha vindo. E esse é um dos problemas que abala muita gente, porque ela sabe que tem uma coisa engatilhada, ela sabe que tem alguém que prometeu algo para ela, ela sabe que tem alguma coisa para acontecer vindo daquele lugar, e quando aquilo falha, ela fica louca, ela fica sem chão, ela fica sem dormir, ela fica frustrada, porque ela pensa que Jesus vai agir onde ela estava pensando, onde ela estava esperando. Ninguém sabia de onde tinha vindo aquele vinho. Nós não sabemos como Ele vai agir, mas nós sabemos que Ele vai agir. Nós não sabemos como Ele vai fazer, nós não sabemos quem Ele vai usar, nós não sabemos como vai ser o milagre, de onde vai vir, mas nós cremos que vai vir. Eles não sabiam, só os serventes que sabiam que tinham pego água. Água não tem valor comparado ao vinho. Tem muito valor para a nossa saúde, mas é uma coisa barata. O valor de uma garrafa de vinho é o mesmo valor de uma garrafa com água? Não, você sabe que não é. Tem vinhos aí que você se assusta. Sabia que tem vinho de milhões? Eu não sabia. Vinho de milhões.
O Senhor Jesus, Ele não faz o pior, Ele faz o melhor. Esses dias eu vi uma pessoa dizendo que colocou uma coisa que ele tinha para vender, e a pessoa perguntou: você quer quanto? Ele falou: você dá quanto? Ele estava com um valor na mente. A pessoa falou: bem mais. Ele falou: se assustou. Ele falou: se eu for de primeira, ele vai voltar atrás. Ele falou: vou pensar. Quando ele falou: vou pensar, o cara falou: aumentou tanto. Ele falou: está de brincadeira. Então está fechado. E eu ouvi ele falar que foi bem mais do que o que ele estava imaginando, porque o Senhor Jesus faz isso. Ele faz sua mão de obra começar a ter valor. Ele faz começar a dar valor aos seus produtos. Ele faz aquilo que não tinha valor começar a ter valor. Ele tem esse poder. Ele transformou a água em vinho. Ele transforma. A vergonha estava instalada, mas Ele trouxe de volta a alegria. Ele é Deus que traz de volta. Ele trouxe de volta quando Moisés foi colocado no rio. A mãe dele foi para casa, deixou, não tinha outra opção. Sabe quando você não tem outra opção e você abre mão de coisas que você não queria abrir? Ela abriu mão do próprio filho, colocou no rio e foi para casa. Imagine abatida, imagine preocupada. Só que Moisés foi sendo levado, criança, até que ele parou em um lugar onde a filha de Faraó veio se banhar. A criança chorou. A criança foi levada para ela, e a irmã de Moisés estava seguindo ele. E quando a filha de Faraó não tinha como amamentar, procurou uma pessoa. A filha falou: eu tenho uma pessoa, pensando na mãe, que era o irmãozinho dela, eu conheço uma pessoa que pode cuidar. Imagina ela voltando para casa: mãe, você não vai acreditar, mãe, Moisés está na mão da filha de Faraó. E sabe quem vai cuidar dele? Você. Voltou para as mãos dela. A saúde voltou para o corpo de Naamã, que estava leproso. Quando o profeta Eliseu perdeu o machado voltou a flutuar, voltou para as mãos. Deus é Deus que traz de volta. Quando a filha de Jairo morreu, Ele trouxe de volta. Quando Lázaro morreu, Ele trouxe de volta a vida. Ele tem poder para trazer de volta os clientes que foram embora. Ele tem poder para trazer de volta o que você perdeu. Ele trouxe de volta para Jó dobrado. Ele tem poder para trazer de volta. Ele tirou aquela vergonha. Você não vai terminar esse ano envergonhado. Diga: eu não vou terminar esse ano envergonhado. Fala com fé: eu não vou terminar esse ano envergonhado. Deus é Deus que tira a vergonha. Ele tirou a vergonha. Se tem gente pensando que vai falar da sua vergonha, ela já está acabando, em nome de Jesus. Entenda, por favor. Eu fico imaginando, se alguém foi embora, perdeu. Se alguém começou a falar besteira, aqueles que ficaram ali, que experimentaram do de melhor, deviam ficar com essa pergunta, né? Que uva é essa? Da onde é esse vinho? De onde guardou o melhor? Ele não guardou, não. Lembra que eu falei semana passada que tem gente vivendo da reserva, economizando a reserva, preocupado para não acabar a reserva já está pela metade, a reserva está acabando, de repente até já acabou, o vinho acabou. Mas você tem Jesus para fazer milagre na sua vida. Você tem Jesus para suprir as suas necessidades. O vinho tinha acabado, só tinha água. E de repente você diz assim: bispo, acabou o vinho, só tinha água. Jesus usa o que Ele quiser. Acabou o dinheiro, acabou o crédito, acabou muitas coisas na sua vida, mas você tem fé, você tem confiança. Então dê fé, dê confiança a Ele, que Ele usa o que você dá para fazer milagres. O mestre Sala ficou sem entender. E sabe quem ele mandou chamar? O esposo. Falou: me diga, eu nunca vi isso nunca aconteceu antes. Geralmente as pessoas vão bebendo melhor depois que as pessoas já tomaram muito. Aí você vai colocando os vinhos inferiores e aí passa. A pessoa já está, alegre, aí passa. Mas você guardou o melhor. Você nem imagina o que Deus tem para você. É melhor do que você pensa. É melhor do que você imagina. Você não sabe o que Deus tem para você. Ele tem prazer
em transformar maldição em bênção, inveja em vitórias, frustrações em realizações. Ele tem prazer de transformar. Aquelas pessoas invejosas ficam loucas para ver sua queda, sua destruição, e quanto mais inveja mandam, mas seu Deus vai transformando em vitórias. E você vai dizendo: pode continuar com inveja, que quanto mais você tem inveja, mais meu Deus me abençoa. Pode perseguir, porque quanto mais me persegue, mais Deus me livra. Pode falar besteira de mim, quanto mais você fala, mais envergonhado você é, porque Deus é comigo. Está dando para você entender? Ali o Senhor Jesus fez o primeiro milagre. Ali ele começou a fazer milagres. Ali ele começou a se manifestar. Que ele comece a se manifestar na sua vida, que você veja milagres, mas que em nome de Jesus esse ano não seja de vergonha. Fique em pé e diga: eu não vou terminar esse ano envergonhado. Não vou. Nós vamos orar aqui agora. Olha para mim, por favor. De repente você diz assim: bispo, dá uma água. Dá uma água. Está uma água minha vida. Não tem mais, bispo, não tem mais de onde tirar dinheiro. Não tem, o vinho acabou. De repente você está triste, mas a alegria vai voltar. Fala com fé, vai voltar. Você não crê não? Eu creio. Eu creio num Deus que traz de volta. Daqui a pouco chegou tanto vinho, eu fico imaginando o casalzinho, depois do casamento, conversando. Não está na Bíblia não, isso sou eu que estou imaginando, tá? Calma. Os dois, se Jesus não estivesse aqui, nós estaríamos perdidos. Se o Senhor Jesus não estivesse aqui, a nossa fama já estava para tudo que é lado. Mas Jesus arrebentou, hein? Você viu o vinho, você tomou, você viu? Melhor, ele fez o melhor. Que ele faça o melhor para você esse ano. Que ele traga clientes melhores do que os que você perdeu. Que ele traga parcerias melhores do que você perdeu. Que ele traga contratos maiores do que os que você já fechou. Que ele traga um movimento melhor do que o que você já teve. Em nome de Jesus, nós vamos pedir isso a ele agora. Depois que nós clamarmos, você vai pegar aquele papel do pedido que eu pedi para você trazer. Eu mandei você escrever na aba do envelope. Não é para entregar o envelope, ou no papel ou na aba. Você vai tirar, porque eu preparei 6 talhas que eu vou colocar aqui. E depois do clamor, as talhas estão com água, mas eu vou jogar o suco de uva, simbolizando o melhor vinho. Que ele faça a transformação na sua vida, da miséria para a prosperidade, do fracasso para o sucesso. Se você diz assim: bispo, essa palavra foi para mim, olhe bem para mim para te falar uma coisa. Escute isso, por favor. Você que só um milagre te salva, você que está numa situação muito, mas muito difícil, não duvide, porque Jesus vai fazer um milagre. Não duvide. Você que está no sufoco, com uma data aí que não sai da sua cabeça: meu Deus, só tenho até tal dia, Deus vai te livrar. Você que está numa situação que fala: bispo, não tem homem que possa resolver, mas tem um Deus que vai te ajudar. Não duvide, porque Jesus continua o mesmo. Ele continua fazendo milagres. Eu quero que venha aqui na frente você, que a palavra foi direta para você. Sai do seu lugar e vem aqui na frente, fazendo dessa canção a sua oração. Vamos lá.
Olha, não vou duvidar. Eu não vou duvidar. Eu sei que por completo fará. Olha para mim, por favor. Maria foi falar com quem? Maria falou com quem? Com o Senhor Jesus. Você vai falar com quem? Com o Senhor Jesus. Você tem boca, pode invocar Deus em nome de Jesus. Ele é o mesmo. Aquele casal estava no sufoco. Aquele casal estava para enfrentar uma vergonha grande, mas Jesus estava ali. Convida Jesus, tá? Porque Ele vai tirar a vergonha da sua vida. Em nome de Jesus, eu creio que você pode receber milagre de Deus hoje aqui. Eu creio. Você crê? Então não dependa da minha oração. Feche os seus olhos aí agora. Levante suas mãos e fale com Deus Todo-Poderoso. Fala para Ele em nome do Senhor Jesus. Eu te convido para a minha vida. Me ajude, meu Pai, a sair dessa vergonha. Me ajude. Fala para Ele o que faltou na tua vida, o que tem faltado: dinheiro, recursos, crédito. Isso, abra a tua boca agora e fale com esse Deus Todo-Poderoso. Fale que Ele atende, fale que Ele socorre. Ele tirou a vergonha daquele casal. Ajuda esse casal, meu Pai. Ajuda essa mulher, esse homem. Ajuda essa criatura que tem uma responsabilidade grande nas costas. Ajuda essa criatura. Não tem dinheiro, mas tem fé. Não tem ninguém para ajudar, mas tem o Senhor. Enche ela, meu Pai. Enche ela de coragem. Enche ela de forças. Enche ela de sabedoria. Enche essa pessoa, meu Pai, de fé, de ânimo, do teu espírito. Que não tenha lugar para o medo, que não tenha lugar para a dúvida, que não tenha lugar para o diabo, para a depressão, para o vício, que não tenha lugar, meu Pai, para nenhum mal. Que ela esteja cheia, que ela saia daqui cheia de certeza, cheia de convicção, que ela vai ver as transformações, os milagres, a tua grandeza. A vergonha seria grande naquela festa se o Senhor não estivesse ali, mas o Senhor estava, e por isso a água foi transformada em vinho. Tem gente aqui que até seria envergonhada se ela não estivesse em aliança contigo, mas ela aceitou fazer essa aliança. Então muda, meu Deus, esse cenário de água, esse cenário de vergonha, e o Senhor é Deus poderoso, que pode transformar essa situação feia, horrível, em um cenário de testemunhos, em um cenário de vitórias. Deus, Ele transforma agora a sua loja, Ele transforma a sua empresa, Ele transforma essa situação de aperto, de miséria, e aonde está faltando, Ele vai fazer sobrar, Ele vai fazer fartar. Ó Deus Todo-Poderoso, nós convidamos o Senhor agora para entrar na nossa vida. Diga para Ele aí: entra na minha vida financeira. E Ele entra agora, e Ele tira essa vergonha, Ele prospera, e Ele prepara as maiores bênçãos para agora. O que não aconteceu em janeiro, fevereiro, março, abril, maio, vai acontecer agora em junho. É o mês das boas notícias. Deus está preparando as maiores bênçãos, as melhores bênçãos para agora. Em nome de Jesus, traz o melhor, meu Pai. Não deixe ela terminar esse ano envergonhada. Não deixe essa pessoa terminar esse ano na vergonha. Acaba a vergonha dela, meu Pai. O Senhor pode transformar a inveja que estão contra ela em vitórias, a miséria em prosperidade. O Senhor pode transformar a situação dessa loja, dessa empresa. Tem gente que mal abriu o negócio, já não está conseguindo pagar o aluguel, já não está conseguindo mais fazer compras, porque os fornecedores não querem vender para ela. Tem gente que a fama já está começando a correr negativa. Se não fosse o Senhor naquele casamento, aquele casal ia ter problemas sérios, a pressão ia ser grande. Ajuda esse casal, meu Pai.
acalma esse marido, acalma essa mulher, ajuda esse casal que está brigando por causa de vida financeira, por causa dos negócios, ou por qualquer outra coisa. Ajuda esse casal, meu Pai, que o diabo quer brigas, que o diabo quer separação. Ajuda esse casal, meu Pai, a vencer essas lutas. Ajuda, meu Pai. Eles não sabiam de onde veio aquele milagre, meu Pai. Essa pessoa estava esperando uma coisa e não veio. Ela estava esperando de uma pessoa e essa pessoa falhou, e ela está percebendo que essa pessoa está enrolando ela, mas vai vir do Senhor. Essa pessoa falhou, mas o Senhor não vai falhar. Abençoe, meu Pai. Eu sei que o vinho chegou, eu sei que deu. Faça, meu Pai, o dinheiro dá esse mês. Faça o dinheiro dar para pagar o que tem que ser pago, para suprir as necessidades que precisam ser supridas. Faz, meu Pai. Faz o melhor para o teu povo. Traz o melhor esse mês. Traz o melhor esse ano. Traz clientes melhores do que o que ela perdeu. Traz uma parceria melhor. Traz contratos maiores, melhores. Traz e glorifica teu nome. Traz de volta o que ela perdeu. A alegria tinha ido embora, mas o Senhor trouxe de volta. O Senhor trouxe de volta Moisés para os braços de Joquebede. O Senhor trouxe de volta a saúde para o corpo de Naamã. O Senhor trouxe de volta, meu Pai, a filha de Jairo. O Senhor trouxe de volta a Lázaro. O Senhor pode trazer de volta os tempos bons que essa pessoa já viveu. O Senhor pode trazer dias melhores. Coloque as mãos na altura do coração. Deus te trouxe aqui hoje para dizer para você: não duvide, não duvide, porque Ele continua sendo o mesmo. As coisas que parecem impossíveis, Ele faz acontecer, porque Ele é grande. Nunca houve noite, cante. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol, e a esperança, e não há problema que possa impedir as mãos de Jesus, para me ajudar, Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol, e a esperança, e não há problema que possa impedir as mãos de Jesus, para me ajudar. Haverá um milagre dentro de mim. Vem descendo o rio para me dar a vida. Este rio que emana lá da cruz, do lado de Jesus. Haverá um milagre dentro de mim. Vem descendo o rio para me dar a vida. Este rio que emana lá da cruz, do lado de Jesus. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saído, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Usa-me, sou o teu milagre. Usa-me, eu
quero te servir. Eu quero te servir. Usa-me. Usa-me. Sou a tua imagem. Sou a tua imagem. Usa-me. Usa-me. Ó filho de Davi. Ó filho de Davi. Estenda as mãos para o altar. As duas mãos. E diga: meu Deus, tem coisas que parecem impossíveis para mim, para o homem, mas para o Senhor não existe impossível. Eu sei que o Senhor vai me ajudar, vai tornar possível eu resolver esses problemas que parecem não ter saída, mas eu vou encontrar saída. Vai vir de ti, e eu vou ser usada por ti para te glorificar. Eu vou ser usado pelo Senhor para te exaltar com o meu testemunho. Me ajuda, me fortaleça. A luta está grande, mas eu não termino esse ano envergonhado, em nome de Jesus. E se você crê, diga amém. E graças a Deus. Se Deus falou com você através desta mensagem, compartilhe e inscreva-se em nosso canal. E não esqueça de ativar o sino para ser notificado das próximas postagens. Dê o melhor para Deus hoje. Deus tem o melhor para dar para você. O Espírito dele, a palavra dele. E você vai sair daqui hoje, eu tenho certeza, abençoado. Ele vai falar com você. Amém? Sente-se, por favor. Abra a sua Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo 2, no versículo 7, por favor. Enquanto isso, vamos cantar essa música. Apocalipse 2, 7. O dia vai chegar, estou me preparando pro que antevi. No livro que lhe empresto. No livro que lhe empresto, e você não aceita a verdade ali. Existe tanta gente por aí as tontas, por aí as tontas, sem se definir. Na hora da balança, o peso não alcança o que deve atingir. Ei, homem de Deus, ei, homem de Deus, acorda, é tempo ainda. Eis que seu tempo, eis que seu tempo finda, faz uma oração. Ei, homem de Deus, deixa a incoerência, em sua conferência, fale de perdão, fale de perdão. Quem você não conhece é que vai conferir se você passa ou não. Você passa ou não. Esqueça o seu padrinho, esqueça o seu padrinho, pois lá não tem carta de apresentação. O que vai influir é o bem que você fez ou deixou de fazer. Existe em cada instante, um livro importante, e você não quer ler. Cante, ei, homem de Deus, ei, homem de Deus, acorda, é tempo ainda, eis que teu tempo finda. Faz uma oração. Ei, homem de Deus, deixa a incoerência, em sua conferência, fale de perdão. Quem sabe se o juiz não foi o alvo de risos quando aqui passou, sofrendo a indiferença
sofrendo a indiferença, pagando tributos, da classe ou da cor. Quem sabe se você não vai se ver chorando, a mais tirana dor, implorar baixinho aquela mesma ajuda que você negou. A vida é uma escola, onde o viver é o livro, e o tempo professor, onde alguns são sábios, porém até hoje ninguém se formou. A única certeza é que o dia do acerto já está por vir. Prepare a sua alma, pois na hora certa você vai ouvir o som de um instrumento que não se afina ao diapasão, virá anunciando sem segundo aviso a hora da razão. Estou lhe reparando, estou lhe aconselhando, porque quero ir. Você se nega a ler, erroneamente crer que a vida é só aqui. Ei, homem de Deus, acorda, é tempo aí. Eis que seu tempo fim. Faz uma oração. Ei, homem de Deus, deixa em coerência, em sua conferência, fale de perdão. Já acharam? Apocalipse capítulo 2, versículo 7. Levante aí sua Bíblia, por favor. Feche os seus olhos. Em nome do Senhor Jesus, nós queremos ouvir tua voz, ó Deus. O teu povo se cala, faz esse silêncio para te ouvir. Eu sei que o Senhor fala quando nós nos calamos. Eu não conheço essas pessoas, não sei o que elas necessitam ouvir nesse momento, mas o Senhor sabe, e eu lhe empresto a minha boca, meu Pai, meus pensamentos, eu coloco tudo diante de Ti, corpo, alma e espírito. Usa agora, que eles entendam o plano da salvação, a Tua vontade, que eles saiam daqui, meu Pai, com a certeza da salvação, que em nome do Senhor Jesus, a Tua palavra possa incomodar quem ainda não se definiu, não se decidiu, que a Tua palavra possa confrontar naquilo que nós ainda estamos resistindo. Nós não queremos perder o céu, não queremos perder nossa salvação. Estamos com a Tua palavra que nós cremos na nossa mão. Fala, que ela entre no nosso coração e produza frutos de arrependimento, produza temor, e que o Senhor nos abençoe. Em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo. Se você crê que você vai ouvir a voz de Deus hoje, diga amém. Graças a Deus. Eu nunca fui no céu, e tudo que nós vamos falar hoje sobre o céu não é o que eu acho, o que eu penso, o que a igreja pensa. Hoje nós vamos falar sobre o céu, mas nós vamos falar o que está escrito na palavra de Deus. Eu quero que você entenda
Desde quando Deus criou o ser humano, Ele pensou no melhor. Ele não colocou o ser humano em qualquer lugar, Ele colocou o ser humano aonde? No paraíso. O ser humano falhou, pecou, se distanciou de Deus, errou. Deus continua mostrando que quer levar o homem para o paraíso, enviou o seu Filho, o nosso Senhor Jesus, para morrer na cruz, pelos nossos pecados, para pagar as nossas dívidas impagáveis. Só Ele teria condição de fazer isso. Às vezes eu vejo pessoas segunda-feira na corrente da prosperidade dizendo que pagou uma dívida de 100 mil, de 200 mil, de 1 milhão ou de milhões, e a pessoa fica toda feliz, dizendo que saiu da mão dos agiotas, que pagou o banco, que limpou o nome, que agora não deve mais nada a ninguém, e a pessoa vibra, e a pessoa comemora, e eu fico alegre, pensando na dívida que Jesus pagou por mim. Porque quando você aceita o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, quando você se arrepende dos seus pecados e se entrega a Ele, você não deve mais nada para o diabo. Não interessa o seu passado, não interessa os erros que você cometeu. O que Ele fez na cruz foi suficiente. Basta você se render aos pés da cruz, ao Senhor Jesus, que Ele salva você. Amém? Por isso que todo mês nós temos a Santa Ceia. Inclusive domingo que vem nós vamos ter uma Santa Ceia especial, começando a Semana Santa. Eu queria que você estivesse aqui. Amém? E lute para vir a semana toda e viver a Semana Santa conosco. Agora, olha o que diz aqui em Apocalipse 2:7. Quem tem ouvidos, o quê? Ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Olha para mim, por favor. Agora você entende que o plano da salvação sempre existiu antes da fundação do mundo, e ele sempre vai existir. A vontade de Deus, embora Ele não possa obrigar o ser humano a aceitá-lo, mas a vontade de Deus é nos salvar. Se você entender, uma das coisas que mostram a bondade de Deus na nossa vida é Deus nos fazer enxergar os nossos erros. Quando Deus fez eu enxergar os meus pecados, quando Deus fez eu enxergar os meus erros, as minhas falhas, as minhas transgressões, as minhas iniquidades, quando Deus me mostrou como eu vivia perdido, isso foi bondade dele, misericórdia dele, porque eu não enxergava. Muitas pessoas, elas têm os cristãos como bobos e elas como espertas. Não é assim? Elas dizem, não vou ficar vivendo minha vida enfiada em igreja nenhuma. Preste bem atenção, por favor. Eu não vou ficar dentro de igreja perdendo tempo. Nós não estamos perdendo tempo aqui. Nós estamos aqui olhando
para a eternidade, aprendendo, nos preparando para o que vamos viver depois dessa vida. Há uma vida depois dessa. E Paulo, olha que interessante esse versículo que nós vamos ler agora. Paulo diz assim, em 2 Coríntios 2, versículo 12, aliás, 2 Coríntios 12, versículo 2, eu coloco na tela, se você for rápido de Bíblia você acha, senão você lê comigo. Eu disse a você que eu nunca fui no céu. Eu nunca fui no céu. Mas a Bíblia fala que João foi no céu. A Bíblia também fala que Paulo foi no terceiro céu. Aqui é uma passagem que ele está falando dele mesmo. Eu estou aqui pensando que nós vamos ter uma série na Record, primeira vez que vai existir uma série sobre Paulo. Na Record não, no Univer. Quem é assinante do Univer aqui? Feliz de você. Posso dizer que bem-aventurado é você. É onde eu me alimento também. Eu me alimento na palavra de Deus e nos conteúdos do Univer. Por quê, bispo? Porque quando você vai nos outros lugares, você tem coisas boas e coisas ruins. Então você tem que filtrar o que tem de bom na internet, porque também tem um lado da infernet. Você vai em uma plataforma, tem coisas boas e coisas ruins. Ali no Univer já teve pessoas que se dedicaram para filtrar e não deixar nada de ruim entrar ali. Então é um lugar que eu tenho paz. É um lugar que eu não... Qualquer conteúdo que eu acessar ali vai me fazer bem. Tivemos aí a estreia, sexta-feira, Até Onde Ele Vai. Quem já assistiu? Eu já assisti os 2. Agora vamos ter, sexta-feira, mais capítulos. Vamos ter vários lançamentos e vamos ter em breve a série de Paulo. Vai ser muito forte. Mas Paulo diz assim, coloca aí por favor. Coloca aí por favor esse versículo de 2 Coríntios. Ele diz, conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado aonde? Ao terceiro céu. E sei que o tal homem, se no corpo, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso. E ouviu palavras inefáveis, que ao homem não é lícito falar. Então, olha para mim, por favor. Eu não fui no céu, mas Paulo foi, João foi, e quando eles falam sobre o céu, nos deixa assim, encantados. Nos deixa alegres, felizes. Os salvos têm essa alegria da salvação, porque sabe que logo, logo vai estar lá. E esse Paulo, quando ele fala aqui em Filipenses 1, olha que interessante. Veja que ele falou do paraíso, como nós lemos em Apocalipse 2,7, que vamos comer da árvore da vida. Lembra que ela estava no Éden? Hoje ela está no paraíso de Deus. Aqui ele fala também que foi ao paraíso e viu coisas inefáveis. Agora, olha o que ele diz aqui em Filipenses 1:23. Mas de ambos os lados estou em aperto, tendo desejo de partir e estar com quem? Com Cristo, porque isto é ainda muito melhor. Mas julgo necessário, por amor de vós, ficar onde? Na carne. Ele teve o que nós não tivemos, o privilégio de poder dar um pulinho lá no terceiro céu. E ele disse, olha, eu estou aqui, mas seria muito melhor eu ir para Cristo do que estar aqui. Mas eu sei que eu preciso estar aqui, disse Paulo, para cuidar daquelas pessoas, da igreja, por aquele tempo, por um determinado tempo. Mas ele sabia que era bem melhor para ele estar
em Cristo, no céu, salvo, por que é melhor? Vamos pensar. Vamos usar a nossa fé com inteligência. Essas lâmpadas aqui são LEDs. Quando surgiu a lâmpada LED, a cidade ficou mais clara. Quem já teve oportunidade de trocar uma lâmpada em casa e trocou para uma LED, ficou muito mais clara a sua casa, sua sala, seu quarto. As ruas que tem LED, lembra que antes era aquela luz amarela, fraca? A LED, ela ilumina mais, ela é mais forte. Lá no céu, não vai ter a luz do sol como tem na terra. A luz do sol é muito forte. Nós temos igrejas que, por causa das janelas, dos vitrais, nós não podemos nem colocar projetor, porque a luz do sol é tão forte que entra e fica muito claro. A LED é uma lâmpada forte, mas a Bíblia diz no Apocalipse que lá não vai haver noite, não vai ter sol. E sabe quem vai ser a luz de lá? Deus. Deus vai iluminar o céu. Você tem noção? Deixa eu achar aqui esse versículo, é Apocalipse 22:5. Coloca aí, por favor. Ali não haverá mais noite, e não necessitarão de quê? De lâmpada, nem de luz, de quê? Do sol, porque o Senhor Deus os ilumina e reinarão para todo sempre. Olha outra coisa forte que tem no céu. Aqui as coisas acabam. Daqui a pouco a reunião vai acabar. Quantas vezes você esteve na reunião e falou: meu Deus, já acabou, estava tão boa. Há quem fez uma viagem e falou: está na hora de voltar. Acabou a viagem. Você vê o ser humano reclamando, né? Alegria de pobre dura pouco, final de semana passa rápido, feriado já acabou. Quem não gosta de trabalhar é danado para falar isso. Mas olha só, as coisas aqui acabam. Lá as coisas serão para sempre. Estaremos com Ele para sempre, diz a Bíblia. Não vai ser um tempo, não. Não vai ser 2 tempos, não. Aqui pode demorar nossa vida um tempo, pode demorar 2 tempos, mas acaba, passa. A vida passa, a vida acaba. Talvez você diz assim: bispo, os cristãos para mim são bobos, eu que sou esperto. Tá bom, vai achando assim. Talvez você diga assim: o que é que eu estou fazendo para ir para o inferno? Você não precisa fazer nada para ir para o inferno. Você precisa fazer para ser salvo, para ir para o céu. Para ir para o inferno você não precisa fazer nada não, meu amor. Continua do jeito que você está. Você está caminhando para lá. Agora, para ir para o céu, você tem que se arrepender dos seus pecados. Você tem que aceitar Jesus como seu Salvador. Você tem que se batizar nas águas, reconhecendo os seus erros, e seguir o Senhor Jesus até o último dia da sua vida. Uma hora a vida aqui vai acabar. Só tem 2 lugares para você ir: ou sobe ou desce, ou céu ou inferno. Você que está decidindo onde vai passar a sua eternidade. Escute isso, por favor. Com Deus não é o que eu sinto. Com Deus é o que eu sei. Você sabe se você se entregou 100% a Jesus ou não? Eu não sei. Você sabe se a sua consciência está te dando paz em relação à sua salvação, ou se ela está te acusando?
Você sabe se o seu batismo foi verdadeiro ou falso. Você sabe se você está caminhando para o céu ou para o inferno. Eu não sei. Você sabe se você obedece ou se você desobedece a Deus. Você sabe se você guarda mágoa ou se o seu coração está limpo. Eu não sei. Mas no mundo espiritual não é o que eu sinto, não é o que eu acho, é o que eu sei. Você sabe se você está levando sua vida espiritual a sério ou não. Eu não sei. Eu sei da minha vida. Eu sei que a vida espiritual tem que ter uma atenção tão grande. Eu comparo a uma mãe que tem uma criança. Ela não pode tirar os olhos da criança. Se tirar os olhos da criança, pode terminar em tragédia. Se tirar os olhos da criança, vai dar problema, porque ela está aqui, você tira os olhos, já está ali. Quem já foi criança aqui? Todos nós sabemos o que é isso. A vida espiritual é assim: você tirou os olhos da sua vida espiritual, vai dar problema. Você vai ter problema, cedo ou tarde. Não é brincadeira. Eu vi na virada do ano e também no aniversário dos 10 anos do templo, eu vi o coral do templo cantando. Uma coisa linda, já viu? Eu já vi o coral do templo cantando, eu já vi o coral da África do Sul cantando. Que coisa linda. Mas eu fico imaginando todos os salvos no céu louvando a Deus junto com os anjos. Eu penso no céu. Eu penso. Eu já tive experiências lindas com Deus dentro da igreja. Eu já tive experiências maravilhosas com Deus dentro de casa. Eu já tive experiência com Deus dirigindo, tomando banho. Mas nada se compara com as experiências que nós vamos ter aonde? No céu. Está dando para você entender? Aqui as coisas são passageiras. Nós ficamos com os nossos bisavós, avós, pais durante um tempo, não todo o tempo. Aqui as pessoas que nós amamos, elas morrem cedo ou tarde. Lá não vai ter morte. Lá não vai ter sofrimento, separação. Aqui cada hora surge uma doença. Lá não tem doença. Lá não tem demônios, não tem maldição. Lá tem paz, lá tem Deus. Lá é o paraíso. Por isso que Paulo disse: seria bem melhor eu estar com Cristo. Claro, aqui tem cansaço. Você cansa? Cansa. Você trabalha, você cansa. Quando Deus criou o ser humano, Ele colocou no paraíso. Só que o ser humano pecou. Então, para comer, para sobreviver, o ser humano tem que suar. Do suor do seu rosto vai comer. E cada dia, por causa do pecado, o ser humano tem que se esforçar mais. Mas lá no céu não tem cansaço. Se você abrir aí em Apocalipse 14, 13, você vai se alegrar. Diz assim, 14, versículo 13: e ouvi uma voz do céu que me dizia: escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem aonde? No Senhor. Morreu na fé, morreu firme, morreu salvo. Sim, diz o Espírito, para que descansem dos seus trabalhos
e as suas obras os seguem. Olha para mim, por favor. Deus não é injusto para esquecer do nosso trabalho para Ele. Eu trabalho para Ele há muitos anos. Quando eu morrer, as obras vão acompanhar. Não que sejamos salvos pelas obras, mas por Jesus. Pelo sacrifício da cruz que nós aceitamos, reconhecemos. Mas as obras acompanham para nós recebermos o galardão. Mas ele diz aqui que lá é lugar de descanso. Aqui você cansa. Aqui não é fácil. Mas lá nós vamos descansar. Lá não vai ter cansaço. Lá não vai ter dor. Por causa do pecado, que a mulher, quando vai dar luz, ela sente dores. Tudo isso são consequências do pecado. Escute, por favor. Se você quer ser salvo, a sua fé tem que ser uma fé aqui, ó, pautada na palavra de Deus. Esse negócio da pessoa falar que tem fé para mentir, isso é do diabo. As pessoas que dizem, eu tenho fé para viver minha vida do meu jeito, isso é maligno, isso é engano. Porque a sua fé não pode estar contra o que está escrito. Se você tem fé para mentir, leia Apocalipse 21:8. Você vai ver a parte que cabe para os mentirosos é o lago de fogo e enxofre. Nós não podemos ter fé para desobedecer, porque a fé salvadora é a fé da obediência. Essas pessoas que usam a fé para serem curadas, para prosperar, para alcançar uma bênção, se não tiver fé para largar o pecado, para renunciar à própria vontade, não tem salvação. Quer a coroa da vida? Carrega a cruz aqui embaixo e siga Jesus. Do contrário, não tem salvação. Não se engane. Se a sua fé não está enquadrada na palavra de Deus, não tem salvação para você, não se iluda. Tem muita gente frequentando a igreja perdida. Se morrer é inferno direto. E o pior, a pessoa sabe. Porque quem está com a vida reta diante de Deus sabe. Quem não está também sabe. Quem está na justiça sabe. Quem está na injustiça sabe. Quem está salvo sabe, tem certeza. Quem não está, também sabe que não está. Pobre de você se não mudar. Eu fico pensando, às vezes eu olho para o céu. Esse céu que os nossos olhos veem, o primeiro céu, me alegra. Tem horas que está tão bonito. Nós tivemos no último sábado, na Bahia, um evento que teve Driblando a Fome, e eu fiquei olhando para o céu. Eu fiquei olhando para aquela multidão no estádio, milhares de pessoas buscando Deus. Eu fiquei pensando, imagine como é que vai ser no céu. Todos os salvos reunidos. Se esse céu aqui é bonito, imagine o céu dos céus, o terceiro céu. Agora, é muito bonito. A Bíblia diz que os muros são de jaspe. Abra aí para você ver Apocalipse 21:18. Vale a pena. Você já deve ter visto muitos muros na sua vida. 21:18. Diz assim: e a construção do seu muro era de jaspe, e a cidade de ouro puro, semelhante a vidro puro. Olha para mim, por favor. Você pode já ter visto muros lindos. Tem muros que são grandes, bonitos. Tem muros que você admira, mas lá os muros são de jaspe. Eu nunca vi um muro de jaspe.
Toda a cidade é de ouro. Eu fico pensando, se a cidade é linda, se Paulo falou que não tem palavras para descrever o que ele viu, a experiência que ele teve, eu fico imaginando como é o Criador de tudo isso, o Eterno. Eu fico imaginando como é Deus. Agora eu também fico imaginando como é o inferno, como é o diabo. Porque tem pessoas que vão ver o inferno, vão ver o diabo, e não vão poder sair de lá. Estima-se de 50 a 100 bilhões de seres humanos passaram nesse mundo. Onde estão a maioria dos seres humanos? Você acha que está no céu? Não. Jesus disse: esforçai-vos para entrar pela porta estreita. Você tem que se esforçar para ser salvo. Se você não se esforçar, você não vai ser salvo. Você vai ser vencido. Você não vai terminar a sua vida aqui como vencedor. Você pode vencer na vida econômica, você pode vencer na vida sentimental, você pode vencer na saúde, mas se você não vencer na sua vida espiritual, você passou nesse mundo e perdeu. Perdeu para o diabo. Perdeu sua alma. Perdeu a vida eterna. O céu. O céu tem que ser o nosso foco. O céu tem que ser o nosso objetivo. Pense no céu o máximo que puder. Compare. Nós fazemos coisas para ajudar as pessoas. Já viu aquela camisa? O que eu faria? O que Jesus faria? É bom. Eu tenho essa camisa. Eu sempre penso, quando eu tenho que tomar uma decisão, o que Jesus faria se estivesse no meu lugar, para que eu venha agir de acordo com a vontade dele. Tem gente que tem que usar a camisa assim, ó, o que Jesus não faria, porque ela só faz besteira. Ela não pensa. Ela não pensa, é na alma dela. É sua alma. Você está pensando que o diabo quer o quê? Sua roupa? Seu carro? Sua casa? Ele sabe que está tudo entesourado para o fogo. O diabo quer sua alma. Tudo que o diabo quer é a sua alma. É a minha alma. Você vê os demônios manifestando. O demônio manifestou esses dias dizendo: eu prendo ela o tempo inteiro na rede social. Olha como ele trabalha, olha a jogada dele. Você vê pessoas manifestando: eu tirei a salvação dela, a comunhão dela com Deus, pelo trabalho. Ela arrumou um emprego, daqui a pouco 2 empregos, ela estava em 3 empregos. E na cabeça, vou ganhar dinheiro, vou ganhar dinheiro, vou ganhar dinheiro, vou ganhar dinheiro. O diabo, ganhe, porque eu ganho sua alma. O senhor está dizendo para eu não trabalhar, bispo? Trabalhe. Se você não trabalhar, você não sobrevive. Não vai cair do céu, ninguém vai colocar na sua mesa comida. Mas saiba ter equilíbrio, porque às vezes você vai ter que perder até dinheiro, clientes, pela sua salvação. Quando eu comecei na igreja, eu comecei a prosperar. E minha sogra falou assim: Jadson, domingo é do Senhor. Pense, querendo casar, querendo assumir uma família, montei um comércio, uma mercearia, os mercados grandes fechavam domingo, era onde eu mais vendia. Falava: Nadina, por favor, tem que pagar as contas. Ela dizia: um dia você vai entender. Um dia você vai entender. Eu vinha para a igreja no começo, mas eu não me sentia à vontade. Eu me sentia desconfortável, porque eu ainda não era da família de Deus, eu ainda não estava salvo. Tem assuntos que o pastor tocava, eu não me sentia atraído, me confrontava. Eu achava que não era bem assim. Mas um dia
a ficha caiu. Eu me entreguei. Estar na igreja hoje me dá tanta alegria. Nós moramos aqui, nós vivemos aqui. Hoje, estar na igreja está com a nossa família de Deus. Família. A gente encontra os pastores, chega um pastor daqui, chega um pastor dali, parece que a gente já se conhece há anos, porque é todo mundo de uma família só. A gente fica à vontade. E ela falava comigo, falava: Nadina, já não sabe como é que eu estou arrebentando domingo. E ela tinha um comércio também do lado do meu, e fechava. Mas eu estava ali, gostando que ela ia para a igreja para vender mais. Um dia eu entendi, e eu fechei, fui para a igreja. Domingo. Ela ficou tão feliz. Ela já morreu, já está melhor do que nós, já está descansando. Mas dei trabalho para ela. Dei trabalho. Mas sempre orou por mim. Um dia ela abriu a Bíblia dela, nunca esqueço. E ela mostrou minha foto. Mostrou minha foto. Abriu a outra parte, mostrou a foto do meu cunhado, que teve problema de loucura. Hoje eu sirvo a Deus no altar, meu cunhado serve a Deus no altar. Lutou pela nossa alma. Ela sempre falava o que eu não queria ouvir, mas sempre falava para me abençoar. As pessoas que mais falam o que você não gosta, é as que mais te abençoam. As palavras mais fortes, mais duras, são as palavras que mais vão te ajudar. Eu estou falando do céu. Eu estou falando da eternidade. Mas você não tem a eternidade para decidir. Você tem uma vida curta. Estou falando da eternidade, mas a nossa vida aqui pode acabar a qualquer momento. Você não sabe se você vai acordar amanhã. Você pode estar com plano de trabalhar, de fazer isso, de fazer aquilo. Eu também, mas nós não sabemos. Estou falando do céu, da eternidade. Mas você tem um tempo para se decidir. E talvez menos tempo do que você imagina. Seu tempo pode estar acabando mais cedo do que você imagina. Não perca o céu. Não troque o céu por um homem, por uma mulher, por um dinheiro a mais, por um dinheiro sujo. Você não precisa disso. Eu fechei o comércio no domingo, mas Deus me abençoava mais durante a semana, porque Ele viu que eu estava colocando Ele em primeiro lugar. Deus não age pelo que eu falo, Deus age pelo que eu mostro a Ele. Amém? Vamos assistir um vídeo. Apaga as luzes, por favor. Olhe para o telão, solta o vídeo. O ser humano faz de tudo para conhecer belos lugares. Cientistas dedicam suas vidas a desvendar as belezas do universo. E até mesmo um pôr do sol atrai olhares de admiração. A beleza do céu nos tira o fôlego de formas diferentes, em todos os lugares. Lindas nuvens da janela de um avião. De dia ou de noite. Tantas cores. Nada por acaso. O céu anuncia: existe um Criador. E se Ele é capaz de criar algo tão belo em um mundo que um dia irá passar, imagine o que os olhos ainda não viram. O céu verdadeiro, o da eternidade, não é apenas um lugar cheio de beleza. É o verdadeiro lar da alma humana. O
o lugar onde finalmente estaremos em casa. Lá não há lágrimas, nem despedidas. Lá não há dor, nem vazio. Há somente aquilo que a alma sempre procurou: sentido, pertencimento. A satisfação de estar na presença do Criador, do verdadeiro Pai, é o reencontro da alma com o seu verdadeiro propósito. Deus convida você a este lugar, mas a entrada não é automática. A decisão sobre o futuro da sua alma só você pode tomar. O céu não é para os perfeitos, mas para quem reconhece que precisa de um Salvador e ainda neste mundo entrega sua vida aos cuidados daquele que criou todos os céus. Então, da próxima vez que olhar para o alto,